Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 16 de dezembro de 2018. Crônicas do Amanhecer. Injusto e ilegal desembargador do Rio analisa julgamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi preso à noite, sem saber do que estava sendo acusado. Apontado depois como blasfemo e conspirador, foi julgado sem que houvesse denúncias prévias ou um número mínimo de testemunhas que depusessem contra ele. Em um processo marcado por ilicitudes, acabou condenado primeiro por Herodes, que lhe relegou flagelos físicos terríveis com o intento de aplacar a sanha das autoridades judaicas e do povo por eles insuflado, recorda Marco Aurélio Bezerra de Melo, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É Marco quem assina o capítulo dedicado a Jesus na coletânea Os Grandes Julgamentos da História Nova Fronteira. Organizado pelo advogado José Roberto de Castro Neves, o volume reúne análises sobre como personagens históricos foram submetidos às leis ou arbitrariedades de seu tempo, em julgamentos que muitas vezes se mostraram pouco isentos. A morte de Joana d'Arc, por exemplo, interessou diretamente aos ingleses, aponta Vera Jacob de Fradera, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já Tiradentes, o único dos 11 inconfidentes condenados à morte que realmente teve sua vida abreviada, era o conjurado de menores condições sociais e de menor prestígio, recorda Gustavo Brigagão, presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro. Ainda são analisados no volume julgamentos de nomes como O. J. Simpson, Flaubert, Olga Binário, Lutero, Padre Antônio Vieira, Rubem Fonseca, o Apóstolo São Paulo e a dupla Antônio Calado e Carlos Heitor Coni. Conhecer esses julgamentos é muito mais do que apenas reter uma informação. Esses momentos explicam o caminho da humanidade e os valores que ela persegue. A nossa civilização seria outra se, por exemplo, Jesus não fosse condenado à crucificação e se os revolucionários franceses não tivessem recebido a pena da guilhotina. Da mesma forma, caso os criminosos nazistas tivessem sido simplesmente colocados numa câmara de gás, sem chance de defesa como fizeram com milhões de inocentes, isto é, sem um julgamento, tudo teria sido em vão. A mera existência de um julgamento, por pior que seja o tribunal, já demonstra alguma civilidade, aponta o organizador. Para fazer um balanço do julgamento de Jesus, que define como um dos fatos mais ignóbeis praticados pelo homem, Marco Aurélio tomou como base os evangelhos canônicos e as leis que vigoravam no direito hebraico e romano daquela época. Tanto sob as leis romanas como pelas judaicas, a prisão de Jesus se revestiu de flagrante legalidade, garante. Em seu parecer, no entanto, o desembargador deixa transparecer certa ausência de isonomia, tratando o réu como divino mestre, por exemplo, e vislumbrando que graças a ele seguimos em progresso evolutivo na direção da luz redentora. Na conclusão, o jurista escreve a prisão e o julgamento religioso e político de Jesus, além de representarem atos injustos, também foram feitos em contrariedade com a lei vigente, merecendo a reflexão de que jamais se viu julgamento tão célere na história do direito. Jesus, da noite para o dia, foi submetido ao julgamento de Caifás, do Sinédrio, de Anás, de Herodes e de Pilatos, culminando com o júri popular que preferiu Barrabás ao mestre do amor incondicional.
Celeridade e efetividade da jurisdição não significa necessariamente a realização da justiça, mas é certo que esse foi o maior julgamento de todos os tempos, dividindo a história e possibilitando permanente renascimento nos corações e nas mentes de considerável parte da humanidade. Apenas uns poucos homens poderosos em Israel, principalmente os sacerdotes superiores daquela nação, foram os responsáveis pela injustiça que ocorreu. Para entender quão grande foi essa injustiça, vamos examinar a lei judaica como ela existia na época, um verdadeiro e magnífico sistema de justiça criminal. Sob as provisões da lei judaica não poderia haver condenação por um crime capital baseado no testemunho de menos que 2 pessoas. Uma testemunha era considerada a mesma coisa que nenhuma testemunha. Se houvessem apenas 2 testemunhas, ambas teriam que concordar em todos os particulares até os mínimos detalhes. Sob a lei rabínica, o acusado tinha o direito de ter um defensor, o precursor da garantia de ter um advogado em processos criminais, que é definido pela 6ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Se o acusado não pudesse pagar pela defesa, um defensor seria escolhido para ele. Alguém poderia pensar no caso Gideon versus Wainwright, que deu origem ao sistema de defensores públicos, como uma inovação. Mas na realidade essa era a prática das cortes desde há 2000 anos atrás. Sob a lei mosaica, um acusado não poderia ser obrigado a testemunhar contra si mesmo. Esse era o espírito da 5ª emenda. Ninguém deve ser obrigado a servir de testemunha contra si próprio em nenhum caso criminal. Eis o conceito de apelo à 5ª emenda, que fez parte da justiça criminal desde os tempos de Moisés. Uma confissão voluntária não era suficiente para a condenação sob a lei judaica. O ônus da prova ainda era do Estado, que tinha que provar que a confissão, se houvesse sido feita, teria sido feita livremente, de forma voluntária e de plena consciência. A crucificação era pena reservada aos escravos e aos piores criminosos. Jamais um cidadão romano seria condenado à morte na cruz. O açoitamento antes da crucificação fazia parte da pena, todos passavam por isso. Fazemos questão de dizer isso para deixar claro que a morte dolorosa que Jesus sofreu não foi algo específico para ele, não foi uma exclusividade sua. Todos os dias isso acontecia no Império Romano. Hoje ainda, neste exato momento, pessoas de várias partes do mundo estão experimentando dores terríveis. Isso faz parte do nosso estágio evolutivo. Pilatos estava convencido de que Jesus não havia cometido crime algum. A história mostra que Pilatos já havia cometido abusos em relação aos judeus, e queria evitar novos confrontos. Pensou que quando os judeus vissem Jesus todo ensanguentado abrandariam seus corações, mas o efeito foi contrário, ficaram ainda mais atiçados. Os judeus não poderiam crucificar Jesus pessoalmente, a pena de morte cabia exclusivamente a Roma. Pilatos diz para eles o crucificarem no sentido de que eles seriam os responsáveis pela morte de Jesus. O evangelista diz que Pilatos ficou ainda mais atemorizado quando os judeus disseram que Jesus se fez filho de Deus. Pilatos era romano, e para o pensamento romano era como que deuses encarnassem em meio aos homens.
Em Mateus 27, 19 é relatado o sonho que a mulher de Pilatos teve em relação a Jesus e, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A palavra traduzida como sofrer muito sofri tem o sentido de experimentar. A mulher de Pilatos experimentou muitas coisas por causa de Jesus. O aviso dela a Pilatos é no sentido de que ele não interfira no que está acontecendo. Que ele não condene nem liberte, que ele não se intrometa numa questão que não é dele. Não são as dores físicas ou mesmo as dores morais experimentadas por Jesus que o engrandecem. O que o engrandece é a sua superioridade espiritual que nos legou o Evangelho, um código eterno de libertação espiritual. A cruz simboliza o próprio homem terreno, o espírito preso à matéria. As dores experimentadas por Jesus são as dores experimentadas pela humanidade em sua trajetória evolutiva. A superação da dor conquistada por Jesus é a superação que nós devemos buscar, seguindo os passos de Jesus. Eis o homem à imagem de Jesus todo ensanguentado e com uma coroa de espinhos sobre a cabeça é a imagem do homem com suas dores. É o retrato das misérias humanas, das quais só nos libertaremos através da conscientização da nossa natureza espiritual e divina e a consequente transformação dos nossos hábitos. Questiona-se muito por que Deus permite o mal. O que hoje nós conhecemos como o mal é um estímulo ao nosso amadurecimento espiritual. Como tudo no universo, tendemos para a inércia. Se estamos em repouso, queremos permanecer em repouso. Se estamos em movimento, queremos permanecer com o mesmo movimento. A existência do mal e da dor em nosso estágio evolutivo é o estímulo para que saiamos da inércia. Mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem pecado quer dizer erro. O erro dos judeus era maior do que o erro de Pilatos. Pelo conhecimento que eles tinham das Escrituras, sabiam que o que estavam cometendo era um crime terrível. Mesmo que não reconhecessem Jesus como o Messias prometido, nada justificaria a condenação de Jesus à morte. Oficialmente, Pilatos, como representante de Roma, condenou Jesus por ele fazer-se passar por rei, como se Jesus tivesse ameaçado o Império Romano. Seria difícil para Pilatos justificar uma condenação à morte por motivos religiosos. Jesus foi condenado como rei dos judeus. Judeu quer dizer aquele que louva a Deus. É neste sentido que devemos entender a afirmação de Jesus em 4:22 que diz que a salvação vem dos judeus. A salvação vem daqueles que louvam a Deus, mas que louvam em forma de ação, como Jesus fez, e não apenas com os lábios. Mais tarde Pilatos foi chamado a Roma por Tibério, o César, por causa da acusação de haver trucidado um grupo de samaritanos. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de dezembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.